Bom dia, boa tarde, boa noite e por que não dizer boa madrugada? Afinal de contas, eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas desde já eu sou muito grato pela sua presença. Eu sou o Acadêmico Xavier e vocês são muito bem-vindos ao canal Humanas Ensina. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos falar de eleições, aproveitando a deixa que dia 15 de novembro tivemos que ir às urnas para escolhermos representantes a prefeitos e a vereadores. Eu espero que cada um de vocês tenham tido consciência na hora de votar, afinal de contas, pessoal, devemos lembrar que são 4 anos que essas pessoas que escolhemos irão passar no governo representando a gente. Então eu espero que cada um tenha tido consciência na hora do voto. E estudar política, pessoal, é algo muito importante. Quando a gente falamos de política, muitas pessoas já vêm com aquela frase pré-escrita dizendo: ah, eu não gosto de política, eu não participo de política. Mas se pensarmos bem, pessoal, participamos de política a vida toda. Logo quando nascemos e estamos colocado dentro de um grupo familiar, a gente já participa de uma família. Dentro da classe familiar, dentro da família, já temos o pai, tem a mãe, cada um tem uma função, cada um tem um cargo, como se fosse na política. Então, querendo ou não, você já participa da política, só que você ainda não sabe. Mas no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos fazer uma análise de alguns presidentes do Brasil. Vamos dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira parte, pessoal, vamos falar de Dutra e de Getúlio Vargas. E depois, na segunda parte, vamos falar de Juscelino Kubitschek e de Jânio Quadro. Mas antes de começarmos a falar sobre esses presidentes, nós queremos apresentar para vocês o livro que norteia todo o embasamento de nossa aula. Aula muito importante para a turma aí de 9º ano. Então o livro que baseia as nossas aulas é esse. Livro espetacular de Gilberto Contre e de Jaime Rodrigues, pessoal. Aí agradecendo aí ao meu amigo Álvaro que me emprestou esse livro, e todas as nossas videoaulas serão inspiradas nesse livro. Começando do capítulo 9 e vamos até o capítulo 11 do livro. Espero que essas videoaulas possam tirar algumas dúvidas. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o tema, muitas pessoas não gostam de estudar o tema, mas é um tema muito bacana e vamos aprender durante as videoaulas que cada presidente que passou no governo, que sentou na presidência, deixou o seu legado. Alguns deixaram um legado ruim, outros deixaram um legado bacana, mas enfim, cada um deixou o seu legado. Então será bem interessante. Fique comigo e vamos para a primeira parte da aula. Então, para começarmos, pessoal, vamos falar do primeiro presidente que nos interessa, Eurico Gaspar Dutra. Ele governou o nosso país em 1946 até 1950. Mas antes de falarmos do Eurico, vamos fazer um contexto histórico breve do que estava acontecendo. Bom, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado e com a Segunda Guerra Mundial acabada, os reflexos dessa guerra chegou no Brasil também. Getúlio Vargas ele já vinha governando o nosso país e ele, como sabemos, ele era um ditador. E o fim da Segunda Guerra Mundial estava marcando aquele conflito de liberdade. Agora os pessoal eles estavam querendo mais democracia. Getúlio Vargas, como era um ditador, ele não se encaixava dentro disso. E os militares começaram a forçar Getúlio Vargas a renunciar. Vendo que os militares ali eles estavam forçando e poderia acontecer ali uma guerra se ele não renunciasse, Getúlio Vargas decidiu renunciar ao seu posto de presidente. Então ele renuncia e com isso, antes dele renunciar, pessoal, é importante destacar que ele vai na Constituição e ele fala, olha, vai ter que acontecer eleições logo. Então com isso fica aberto a possibilidade de acontecer novas eleições. Getúlio Vargas sai do poder e no mesmo ano é convocado novas eleições. Nessas novas eleições, tínhamos dois candidatos que eram bem populares naquele tempo. Temos o Eduardo Gomes. Eduardo Gomes ele era um brigadeiro e ele era o favorito a ser presidente do Brasil. Ele era um homem assim bonito, rapagão. Se fosse hoje em dia, gente, ele seria um Reinaldo Giannichini da vida ou qualquer outro personagem aí que seja bem bonito da nossa atualidade. E do outro lado nós tinha quem? Nós tinha Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra, ele tinha assim uma personalidade forte.
Ele falava o que vinha na telha dele, ele era uma pessoa assim, considerada assim até que não tinha muita educação. Mas, aí você me pergunta, mas o que fez então o Dutra conseguir chegar no poder? Bem, pessoal, aconteceu que, faltando poucos dias para a eleição, o nosso querido presidente Getúlio Vargas, em uma entrevista que ele deu a entender que o presidente Dutra, que seria eleito, né, ele era melhor do que o Eduardo Gomes. Ou seja, ele manifestou um apoio ao presidente Dutra. Ele falou, olha pessoal, eu acredito que o Dutra vai ser melhor do que o Eduardo Gomes. Então, com essa pequena frase que ele disse, as pessoas que estavam indecisas em votar ou no Eduardo Gomes ou no Dutra, acabaram votando no Dutra. Isso, pessoal, porque Getúlio Vargas, como sabemos, ele era muito querido pela população, porque Getúlio Vargas é considerado o pai dos pobres, por ter criado a carteira de trabalho. Então, esse fato marcou muito a história de Dutra. Dutra talvez não teria sido eleito presidente do Brasil se não tivesse acontecido, entre aspas, essa interferência aí do presidente Getúlio Vargas. Muito bem, presidente Dutra chega aí no poder, ele assume, torna-se presidente, e vamos aos fatos importantes que aconteceram na história de Dutra. Dutra, ele chega no governo, ele assume o poder em 2 de fevereiro de 1946. Então, quando ele assume o poder, ele vê a necessidade de mexer na Constituição. Ele vê a necessidade de criar de reformular, na verdade, a Constituição que já havia sido mexida no tempo de Getúlio Vargas. É o que nós chamamos de Constituição de 1946. Guarde essa data, pessoal, porque é uma data importante. Porque o que aconteceu, o que ficou previsto nessa Constituição é refletido hoje, é um reflexo muito importante para a nossa sociedade de hoje. Fatos importantes que aconteceram e que estava presente nesta Constituição. A democracia, pessoal. Sim, pessoal. Na Constituição de 1946 ficou previsto que a democracia seria agora um ponto-chave daquele governo. Ficou definido também que os poderes seriam 3, o legislativo, o executivo e o judiciário. Eles já existiam, pessoal, sim, mas a partir do governo de 1946 eles ficariam mais efetivamente melhores. Também nessa parte da democracia ficou promulgado, ficou permitido o direito à locomoção, direito à crença, direito à cultura. Então foi muito importante a Constituição de 1946. Também nessa Constituição ficou previsto o direito ao voto. Sim, pessoal, foi nessa Constituição, a Constituição de 1946, que ficou assinado o direito ao voto de ambos os sexos, tanto masculino como feminino, desde que você tivesse 18 anos de idade e você soubesse ler e escrever. Ou seja, os analfabetos eles não podiam votar. Naquele tempo era mais ou menos 50% da população. Outro tipo de pessoas que não poderia votar eram os militares de baixa patente, como por exemplo os cabos e os soldados. Direitos trabalhistas, eles preservavam e eles ampliaram o direito trabalhista que foi criado em 1930 a 1945. Dentro dessa ampliação, eles concederam o direito às greves, que não eram permitidos naquele tempo, porque antigamente, quando eles queriam fazer greve, eles tinham que pedir autorização dos juízes e coisa e tal. Então, na Constituição de 1946, eles deixam garantido o direito às greves. Mas, é claro, ainda o poder dos sindicatos trabalhistas pertenciam ao governo. No entanto, pessoal, apesar dessa democratização dos direitos trabalhistas, o governo de Dutra ele passou por muitos altos e baixos durante todo o percurso. Por exemplo, durante o governo, estava naquele tempo o período de Guerra Fria, estava acontecendo aquele período histórico ali de fim de Segunda Guerra Mundial, tudo isso influenciando o Brasil, e dentro de tudo isso, o governo de Dutra não foi um dos melhores. Dutra, ele rompeu os seus acordos que ele tinha com a União Soviética
e isso daí estava tudo influenciando no Brasil. Tanto que no tempo em que Dutra governou o Brasil, Dutra ele não aumentou o salário dos trabalhadores, o que deixou os trabalhadores muito indignados com isso. Então teve greve, o Dutra pegou, usou o seu poder, mandou prender alguns líderes que estavam ali fazendo greve, suspendeu o direito de greve que já tinha sido previsto na Constituição de 1946. Então o governo dele foi muito conturbado em relação a tudo isso. Também durante a Segunda Guerra Mundial, o governo de Dutra ele exportou mais do que importou. E isso facilitou bastante o governo de Dutra, conseguindo aí inúmeros dólares, inúmeras riqueza para pagar suas dívidas e se manter por um bom tempo. No entanto, foi passando o tempo, a Segunda Guerra acabou, começou a Guerra Fria, e aí o governo de Dutra ele começou a entrar em colapso. Quase 80% de todo o dinheiro que os Estados Unidos tinham investido no Brasil foi gasto, e Dutra começou a ver que o seu governo estava ameaçado, o seu governo ele já não estava mais equilibrado como deveria estar. Para conseguir vencer essa crise, né, o presidente Dutra ele facilitou aí as importações de carro, de brinquedo. Ele queria de qualquer jeito conseguir melhorar a situação econômica do Brasil. E para isso, ele vendo que essa situação já estava meio complicada, ele cria o Plano SALT. Sim, pessoal, o Plano SALT. E o que seria o Plano SALT? Em tese, pessoal, a sigla SALT seria a abreviação de o S de SALT seria de saúde, o AL de alimentação, o T seria de transporte e o S seria de energia. Foi gasto muito dinheiro, o Brasil não tinha tanto dinheiro assim para investir. Alguns desses planos que ele fez eram bons, mas o Brasil já não tinha mais o dinheiro suficiente para conseguir realizar todo o desejo de Dutra. Então, ele não conseguiu, resumindo, ele não conseguiu fazer o Plano SALT funcionar como deveria funcionar, mas, entretanto, ele fez algo bem interessante. Ele fez uma rodovia que liga Rio de Janeiro a São Paulo, que recebe o nome dele, Rodovia Dutra. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final da história de Dutra. Dutra ele não teve assim uma carreira na presidência exemplar, uma carreira onde podemos abordar muitos pontos, sendo que a história de Dutra ela é bem resumida, ela não teve assim grandes repercussões durante esses 4 anos que ele passou no poder, e ele sai em 1950 aí deixando o legado dele, uma rodovia que interligou o Rio de Janeiro com São Paulo e que ajudou muito. Chegamos assim ao final da passagem de Dutra pela presidência do Brasil. Tem outros fatos que aconteceram durante o tempo em que Dutra esteve no poder, mas esses fatos eu vou deixar para vocês como uma pesquisa complementar. Se vocês gostaram, vocês podem estar pesquisando na internet, vocês vão encontrar muitos outros conteúdos do tipo falando sobre o presidente Dutra. Vamos para o próximo presidente. 1950 a 1954. Getúlio Vargas vence as eleições para a presidência da República e em 1950 ele retorna de novo com o seu sistema nacionalista e suas políticas trabalhistas. Esse período da história ficou marcado, pessoal, exatamente por esse conflito nacionalista. Uns defendiam que o mercado deveria ser mais aberto para o público, outros defendiam que não, que o mercado do Brasil deveria ser um pouco mais fechado, deveria restringir um pouco mais as suas importações e exportações, e outros falavam que não, que tinha que abrir mesmo um espaço para que outros países pudessem investir no Brasil. Uma das questões mais polêmicas da época diz respeito à nacionalização do petróleo. Empresas estatais brasileiras acreditavam que o petróleo ele deveria ser extraído por empresas estatais brasileiras. E com isso eles fizeram uma campanha com o lema "O petróleo é nosso". E em 1953 é criado a Petrobras. Ainda em 1953, Getúlio Vargas propôs limitar as remessas de lucros enviadas às empresas estrangeiras que estavam aqui em nosso país. No entanto, essa proposta foi barrada no Congresso devido à forte pressão internacional que havia na época. Getúlio Vargas era um exímio nacionalista. No entanto, seus pensamentos nacionalistas foram muito combatidos pelos Estados Unidos. Eles queriam investir no Brasil e, principalmente, eles estavam apoiando as suas empresas estadunidenses. Na política trabalhista, Vargas também sofreu muitas pressões.
Aconselhado por João Goulart, ministro do Trabalho, Vargas autorizou em 1954 o aumento do salário mínimo. Ele dobrou o salário mínimo, o que deixou muitos políticos e pessoas importantes da época indignados com Vargas. Devido às medidas de proteção aos trabalhadores e às riquezas nacionais, a UDN, partido da oposição, e setores ligados ao capital estrangeiro começaram a conspirar contra Vargas. Um dos principais líderes era Carlos Lacerda, político e diretor do jornal Tribuna da Imprensa, que atacava constantemente Vargas pedindo a sua renúncia. Então, pessoal, antes de irmos para a próxima fase, vamos refletir um pouquinho sobre o que aprendemos até agora. Bom, Getúlio Vargas está no poder e ele aumenta o salário do trabalhador. Vamos levar em consideração, pessoal, que o trabalhador ele era a força de obra que sustentava aquele país. E o pessoal ficou irritado porque ele, duplicou o salário do pobre. Mas pense você, pessoal, o salário mínimo, ele dá para suprir a necessidade que temos hoje no nosso país? Essa é uma reflexão muito boa. O livro traz essa reflexão e eu acho interessante trazer isso para vocês. Vocês acham que o salário mínimo que a gente ganhamos hoje é suficiente para sustentar a família? E qual é o valor do salário mínimo que nós temos hoje? Ele é suficiente? Getúlio Vargas ele pensava bastante no trabalhador e foi isso que talvez motivou seus adversários a ficar contra ele. Getúlio Vargas ele era um nacionalista diferente dos outros. Ele era um nacionalista que ele pensava nas pessoas que estavam realmente em sua classe, digamos, inferior. E por isso, muitas vezes, Getúlio Vargas ele foi incompreendido. Getúlio Vargas ele deixou um grande legado. Vamos continuar seguindo a história de Getúlio Vargas e vamos ver o que foi que desencadeou toda essa confusão com Carlos Lacerda, atacando Getúlio Vargas ali tentando se defender, falando, não, eu aumentei porque os trabalhadores realmente eles precisam desse aumento, porque eles são a mão de obra do país, eles que sustentam, eles que são a base. Então vamos ver o que aconteceu um pouquinho mais adiante. Definitivamente, 1954 não foi o ano de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas estava sofrendo sérias oposições e entre essas oposições, seus adversários os acusavam de corrupção. Getúlio Vargas foi investigado, fizeram uma CPI contra ele, mas não descobriram nada. Nesse mesmo período, Carlos Lacerda, sim, aquele mesmo que gostava de afrontar Getúlio Vargas, aquele lá da imprensa, ele sofreu um atentado. Carlos Lacerda conta que estava saindo de casa, quando um sujeito não identificado o abordou, disparou um tiro contra ele. O major que o acompanhava, Rubem Vaz, acabou recebendo o tiro e morreu ali mesmo. Depois, o sujeito teria disparado uma segunda vez e o tiro teria pegado no pé de Carlos Lacerda. Algumas investigações da época sobre o crime indicaram que o sujeito cumpria ordens de Gregório Fortunato. Ele era o chefe da guarda particular de Getúlio Vargas. As notícias sobre o crime deram força para a oposição, que exigia a saída de Getúlio Vargas, e ao mesmo tempo eles tramavam um golpe. Sentindo-se isolado, Vargas escreveu uma carta endereçada ao povo brasileiro e no dia 24 de agosto de 1954 comete um suicídio no Palácio do Catete. O suicídio de Vargas comoveu grande parte da população, o que impediu que os militares, sob liderança de Lacerda, assumissem o poder. Um trecho da carta dizia o seguinte, abre aspas, lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo, o ódio, as infâmias, a calúnia, não abateram meu ânimo, eu vos dei minha vida, agora ofereço a minha morte, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar para a história. Nos 17 meses que faltavam para o término do mandato de Vargas, a presidência foi exercida interinamente por substitutos até a escolha de um novo presidente. Pessoal, chegamos ao final aí da primeira parte da nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre aí a trajetória de Dutra, a trajetória de Getúlio Vargas. E antes de encerrarmos essa primeira parte do vídeo, pessoal, eu vou deixar para vocês aí uma perguntinha bem interessante, uma pesquisa para casa, para vocês fazerem, para vocês ir aprofundando o conhecimento de vocês.
Bom, já que nós falamos sobre Vargas, e Vargas ele teve aquela polêmica de aumentar o salário mínimo dos trabalhadores, e por causa disso ele ser perseguido pelas pessoas, então eu quero que vocês pesquisem qual é o valor do salário mínimo atual. E na sua opinião, o valor do salário mínimo atual, ele é suficiente para pagar as nossas despesas de luz, de casa, de alimentação? Outra perguntinha bem interessante. Quais políticas públicas nossos atuais presidentes poderiam fazer para beneficiar o trabalhador? Então, vocês vão aí, anotem essas perguntinhas e na próxima videoaula vocês podem estar tirando algumas outras dúvidas. Deixem seus comentários aqui. Eu espero que cada um de vocês estejam entendido sobre essa parte. Voltamos daqui a pouco com a segunda parte da nossa videoaula. Vamos falar de Juscelino Kubitschek e de Jânio Quadro. Até mais, pessoal!